Cadê Millie? Ai, que linda. Vem cá, vem. Chama ela pra mim. Vem. Vem, Millie. Vem. Vem, mamãe, vem. Vem. Vem, mamãe. Vem. Bom, essa é a Millie. A gente tá começando a atender ela. Ela tem 5 aninhos. É Dachshund, né? Um bacezinho. Então ela é meio bravinha. A gente colocou essa atadurazinha na boquinha pra não ter perigo. A gente poder fazer todos os pontos que a gente quer fazer pra ajudar ela. A gente não sabe se ela tem problema na coluna, é muito importante falar isso. Ou se ela tem a doença do carrapato, que os dois podem cursar com paralisia dos membros posteriores ou anteriores, mas na maioria dos casos é dos membros posteriores. Não foi realizado o exame de sangue, uma coisa que eu já perdi muitos animais, então eu fico com muito medo por poder ser doença do carrapato. E também não foi feito o raio-x, então a gente não sabe ainda se é coluna, o problema de coluna não mata. O animal fica sem andar, perde musculatura, mas não mata. Agora, a doença do carrapato mata. Pode matar. Então, no caso, o mais importante a ser feito quando o animal paralisa é pedir o hemograma completo e a pesquisa de hemoparasitose, que é para a doença do carrapato, para a gente saber se é babésia ou Ehrlichia, ou pelo menos saber se é doença de carrapato e já começar a tratar da forma certa com a doxiciclina, né? Então, a gente vai ver isso aí, até com o veterinário dela, que me foi indicado, para a gente fazer os possíveis exames complementares para a gente saber. E principalmente o exame de sangue, não precisa nem fazer raio-x. Porque a acupuntura a gente consegue tratar a coluna inteira, a gente não precisa saber qual é o ponto da lesão. A gente consegue fazer uma combinação de pontos e tratar a coluna toda. Agora, o exame de hemoparasitose é muito importante para a gente poder entrar com o remédio certo e não ter óbito do animal. Por exemplo, eu perdi semana passada num veterinário super renomado de Volta Redonda, que me indicou para reabilitar o animal, eu perdi o negão, o Zulu, por não ter feito o exame de sangue e ele ter achado que era coluna. E no caso era doença do carrapato e ele morreu de doença do carrapato. Então é muito importante sempre, até quando a gente faz acupuntura, pedir o exame de hemoparasitose. Bom, então esse é o complemento do vídeo da Millie, ela tem 5 anos, a gente vai fazer o exame de hemoparasitose para ver se não é doença do carrapato. Ela tá tomando todos os remedinhos certinhos, anti-inflamatórios, analgésicos e o corticoide também, que já é a segunda recaída dela, né? Porque ela já tomou o remédio uma vez e recaiu, e aí o veterinário deu de novo, e aí a gente já indica a acupuntura, porque a gente já sabe que um dia com essas recaídas, os remédios anti-inflamatórios e analgésicos não vão ser suficientes. A gente precisa de um choquinho, que é essa eletroacupuntura, que eu faço sempre esse tratamento complementar com o agulhamento seco. Para quê? Que é um choquinho fisiológico, ou seja, a gente sabe que é eletricidade, é um choquinho que vem do sistema nervoso central, lá do cérebro, e vem o nervo na coluna e vai ramificando para inervar o quê? A musculatura esquelética, que é o que faz o movimento das perninhas e dos bracinhos, e a musculatura lisa, que é o que inerva os órgãos internos para o coração funcionar, para o pulmão funcionar, para o fígado, o rim, a bexiga, enfim, os esfíncteres anal e do xixizinho. Então, isso tudo é eletricidade que vem do cérebro, conduzindo lá pela medula e vai ramificando e vai fazendo essas inervações. Então, esse choquinho fisiológico, a gente consegue em 80% dos casos reabilitar o animal. Porque se for doença do carrapato, tem a grosso modo, entupimento, entre aspas, dessa condução nervosa. Porque a babésia ou a Ehrlichia, enfim, elas colonizam a hemácia e fazem um entupimento. Se for coluna, também há essa interrupção da eletricidade nervosa que vem do cérebro. Por quê? Porque pode ser que alguma vértebra esteja comprimindo ali o nervo ou alguma ramificação. Então também tem entupimento. E a eletroacupuntura a gente vai fazer o quê? Reabilitar e reordenar esse equilíbrio desse choquinho. A gente está dando choquinho próximo aos nervos para o nervo continuar a conduzir esse choquinho fisiológico normal. Conduzir do cérebro até... E é muito bom também a gente falar o seguinte, a Millie, a mãe e o pai aqui, os tutores, já falaram que ela é bem agitada. Ela é uma bacê, né? Uma Dachshund. Enfim, é um bichinho agitado, um bichinho que morde a gente, que toma conta mesmo do pai, da mãe, do quintal, de todo mundo. Mesmo sendo dócil com os tutores, né? Mas com a gente, não.
Só que como é que a gente consegue colocar as agulhinhas? A gente consegue colocar pela experiência, fazer a especialidade, fazer só isso. Em todos os animais. Por quê? A gente coloca aqui, ó, os pontos chaves para ela ficar bem calminha. E quando a gente vai colocar a agulha de acupuntura, cada vez mais por experiência, a gente faz uma pequena massagem no local onde a gente vai colocar e estimula as fibras C. Eu já tenho outros vídeos falando sobre isso. Estimulando as fibras C, que são as fibras amielínicas, que não tem mielina e que conduzem o impulso mais vagarosamente até chegar ao cérebro, a gente depois colocando a agulha, que é uma punção que é uma como se fosse uma agulhada, né? A punção da agulha ali, ou do beliscamento, que estimula as fibras A delta. Como a gente estimulou na massagem a fibra C anteriormente, o animalzinho normalmente não sente, ou sente muito pouco, o estímulo da fibra A delta, que é o estímulo da agulhada. Então a gente sempre faz uma massagem antes, no ponto de acupuntura, para depois a gente colocar a agulha. Aí fica muito melhor para os animais deixarem a gente fazer a acupuntura. Né? Isso é uma experiência fisiológica. É só a gente estimular uma fibra que o animal não vai sentir a outra sensibilidade, que é uma sensibilidade mais dolorida, mais dolorosa no caso. E acaba que o nosso tratamento de acupuntura humana fica muito melhor, porque a nossa mão fica mais leve e a gente consegue fazer todos os pontinhos sem as pessoas ou os animais sentirem dor, que não é o objetivo da acupuntura. É um objetivo bem relaxante e para tirar a dor e tirar a inflamação. Bom, então a gente vai fazer o exame, né? Já falei aqui várias vezes, mas tomara que seja coluna, porque coluna não é uma doença. Já a doença do carrapato é uma doença, né? E aí a gente tem que tratar com remédios e tudo mais. A coluna não, é igual um problema que a gente tem, uma compressão de vértebras, enfim, alguma coisinha assim que é passível de fisioterapia, acupuntura e o bichinho melhora para sempre, enfim. Sempre tratando e tudo mais. E fazendo o manejo adequado em casa, que a gente sempre tem que explicar para todo mundo. Por exemplo, na nossa casa, todo mundo sabe, olha que chão maravilhoso. Um chão lisinho, maravilhoso, né? Pra gente encerar, pra gente passar aspirador e tudo. Péssimo para os animais. Aumentou a incidência em todas as raças de problema de coluna, falando, né, se for problema de coluna agora, porque a gente trouxe os animais de fora de casa, lá do quintal, da grama, do chão grosso, para dentro de casa, nesse chão liso. Pra gente, o nosso pé adere muito bem aqui, mas os coxins dos animais, né, aquela almofadinha pretinha embaixo, os pezinhos, cheio de pelinho ali embaixo, eles só escorregam nisso daqui. Então a gente aumentou muito a incidência. E subir e descer, sofá, cama, escada, isso aumentou muito a incidência também, porque eles são quadrúpedes. Então, eles têm uma força da gravidade que atua muito diretamente no meio aqui das costas deles para baixo. Então, eles deslizam com as articulações, tem muito problema articular, muito problema de coluna, de ficar sobe no sofá, desce do sofá, da cama, da escada, escorregando nesse chão liso. Então, a gente sempre recomenda que a gente coloque nos principais pontos da casa onde o animal gosta de ficar e nos corredores, um tapetinho emborrachado ou um tatame, evitar toda hora brigar com o animal e evitar mesmo, a gente não vai conseguir sempre, mas evitar que ele suba ou desça obstáculos, como a cama, o sofá e as escadas, enfim. E eu vou ensinar uma fisioterapia básica também para vocês fazerem com ela todos os dias para aumentar o aporte sanguíneo na coluna, que aumentando o aporte sanguíneo na coluna, a gente vai nutrir melhor esses nervos que saem dali, da musculatura e saem da coluna. É só aqui, lá o varandão, aqui do lado e esse pedacinho na frente. Aí é tudo no chão bom também, né? Aí você vê, você não concorda comigo, que acaba com as articulações e com a coluna? Essa é a maior incidência que a gente trata. Aí já as suas lá, mãe, é o quê? Mãe e irmã dela? A mãe e a irmã já vivem, no caso, no chão grosso, né? Ou no gramado, enfim, fora de casa, já tem menos incidência desse problema. Você vê, tem até uma mais velha que a mãe, igual no caso é o irmãozinho da Milly, não é? No caso, né? Que é bem magrinho e ela dá comida boa, dá vitamina e tudo mais e come capim todo dia. O comer capim é normal, sabe o que é? É que às vezes o bichinho tem um intestino mais preguiçoso, igual o humano. Tem gente que tem uma conformidade corporal mais gordinha, outros são mais tendenciosos a ser mais magrinhos, mesmo comendo bastante. Tem que ter, então é uma coisa normal, você tá dando comida boa, beleza? Sempre tem aquele animal que é mais magrinho e uma que é mais gordinho. É uma tendência, igual a humana.
tem gente mais gordinho e mais magrinho. Sobre comer matinho, é uma coisa aparentemente normal também, porque eles são muito espertos e instintivamente, quando tem uma falta de fibra na alimentação, ou eles estão com um pouquinho de dor de barriga, aí eles comem o matinho e dão uma vomitadinha. Pra quê? Pra motilidade intestinal aumentar. Tranquilo, não é nada assim anormal e nem de doença. E sobre o animal ser mais magrinho e as pessoas darem muita vitamina, a gente tem que ter cuidado, porque o excesso de qualquer coisa, e principalmente de vitamina, pode acarretar algumas doenças também, de fígado, rim, ou algumas doenças também enfim, porque nada em excesso é bom, e vitamina em excesso também não é bom, então tem que ter muito cuidado. Tá bom? Os tutores vão lembrando, eu vou falando, que a gente acaba esquecendo sempre na primeira vez, é muita coisa. É o seguinte, a gente pode colocar a fraldinha no animal, que teve uma parestesia assim, de membros posteriores, que normalmente, o que acontece? A gente vê muito isso, que normalmente é o que a gente mais trata. Quando o animalzinho tem uma compressão na coluna, alguma coisa, e para as perninhas de trás, é muito propenso a ter ou uma retenção ou uma incontinência fecal e urinária. Pode ser uma incontinência fecal e uma retenção urinária, ou pode ser vice-versa, ou pode ser uma incontinência dos dois ou uma retenção dos dois. Por quê? Porque esses nervos que vêm com a eletricidade, saem do sistema nervoso central, que é o nosso controle de tudo, e vão se ramificando, igual eu expliquei, para ramificar toda a parte motora e a parte dos órgãos. Essas ramificações são semelhantes às que ramificam a parte da musculatura esquelética, que é o que move as perninhas, e o que inerva os órgãos internos, que no caso é o esfíncter anal, o esfíncter do xixi, e outros órgãos, como pulmão, coração, intestino, fígado, enfim. Então, a acupuntura, quando a gente faz, a gente restabelece em 80%. Essa movimentação das pernas, e a gente também, posteriormente, restabelece o controle do esfíncter anal e do esfíncter urinário. Ou se tiver retenção, o animal começa a controlar, começa a conseguir fazer o cocôzinho, o xixizinho. Tendo retenção ou tendo incontinência, o que é melhor? É melhor ter incontinência. Você joga as mãos pro céu, que é melhor. Por quê? Quando o bichinho tem retenção urinária ou fecal, a gente tem que ficar colocando supositório, tem que ficar dando óleo, tem que ficar dando azeite pro animal conseguir defecar, tem que fazer massagem quentinha na barriga. E o cocô é uma coisa tóxica, não pode ficar dentro do quando o animal tem retenção urinária, a gente tem que dar antibiótico, né? Todo remédio, cada vez mais remédio que a gente dá faz mal. E a gente tem que ficar fazendo palpação toda hora na barriguinha, quentinho também. Pra quê? Pra botar aquele xixi pra fora. Da cistite. A cistite, que é uma infecção bacteriana, pode ascender e dar algum problema, alguma infecção, alguma nefrite nos rins também. Então, quando o animal tá incontinente, é muito melhor do que ele ter retenção, entendeu? Mas a gente sempre consegue, na maioria das vezes, como eu sempre falo, biologia não é matemática, então não é 100%, mas na grande maioria das vezes, a gente fazendo o animalzinho voltando a andar, que a Millie tem uma ótima chance de voltar a andar por vários fatores. A gente pode ver que ela não perdeu muita musculatura, muita massa muscular, o rabinho dela continua mexendo e ela tá andando, como vocês viram nos primeiros vídeos, com a perninha pra frente. Quando o animal tá pior, tem mais perda de massa muscular, a perninha vai pra trás. Mesmo assim, a gente consegue reabilitar na maioria das vezes, mas ela tá melhor, ela tá muito melhor do que eu imaginava. E o rabinho, como é uma proeminência da coluna, também tá se movimentando, é uma incidência de que provavelmente muito mais rápido ela vai conseguir levantar. Então, como ela tem uma maior incidência, provavelmente a gente depois também, com a acupuntura, com esses mesmos pontos, a gente vai conseguir restabelecer esse esfíncter urinário dela e ela vai conseguir ter controle novamente da musculatura. Quando o animal não volta a andar, que no caso eu acho que não é o caso dela, mas muitos animais, 20%, não conseguem voltar a andar, mesmo fazendo acupuntura e fisioterapia. São poucos animais, mas acontece. O que a gente recomenda? A gente recomenda continuar o tratamento de acupuntura, que são esses choquinhos elétricos, pelo menos uma vez por mês. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, que é a inervação, inerva musculatura esquelética e a musculatura lisa, que são dos órgãos internos, a gente concorda, então, que os órgãos internos não estão sendo bem inervados? Então, mesmo que a gente não consiga restabelecer a musculatura esquelética, a gente fazendo acupuntura uma vez por mês, a gente dá
melhor condição dos órgãos internos funcionarem. Porque quando a gente não restabelece, não consegue, nesses 20% dos animais, restabelecer os movimentos da musculatura esquelética, que são das perninhas, é bom a gente fazer uma vez por mês a acupuntura. Para quê? Para a gente pelo menos fazer a manutenção adequada dos órgãos internos, que são os órgãos internos que mantêm a vida. Porque muitas pessoas que preferem parar a acupuntura quando o animal não volta a andar, a gente vê que os animais morrem depois de algumas semanas ou alguns meses. Por quê? Falência múltipla dos órgãos. Porque os órgãos não estavam sendo inervados de maneira adequada. A gente vê o animal, a gente se desespera dele ficar sem andar, mas a gente esquece que essas mesmas ramificações nervosas que descem do cérebro, vão pela medula, são conduzidas, elas também ramificam, principalmente os órgãos internos. E os órgãos internos que conferem a nossa vida. E quando a gente para de fazer essa acupuntura, que é esses choquinhos, enfim, os órgãos internos vão morrendo e a gente pode ter uma falência múltipla dos órgãos. Aí a gente parando, os animais morrem depois de algumas semanas ou alguns meses. Isso já aconteceu com vários pacientes meus que não quiseram continuar, achando que, enfim, a gente queria ou, tirar o dinheiro deles, enfim, achando várias coisas. E não é. É uma coisa fisiológica, é um pensamento fisiológico que qualquer um consegue ter com essa explicação que eu tô tentando dar para vocês. E a gente não precisa fazer a acupuntura depois que a gente sabe que o animal não vai voltar a andar, ou mesmo voltando a andar toda semana. Não, a gente não quer fazer as coisas só por dinheiro, tirar o dinheiro das pessoas, não. A gente vai fazendo depois de 15 em 15 dias e depois a gente vai fazendo uma vez por mês, só para fazer a manutenção ou da musculatura esquelética, ou se não deu certo, da manutenção dos órgãos internos, para o animal ainda ter uma vida com bem-estar por muitos e muitos anos. Mesmo se for o caso de uma cadeira de roda, ou mesmo se for o caso das pessoas ajudando o animal a andar para lá e para cá, mas a manutenção dos órgãos internos. A mãe da Milha, a tutora, falou que ela tem medo de chuva só, não é nem de trovão, nem de relâmpago, não, porque teve um dia que a porta bateu, ela ficou meio que pra varanda, assim, menor. Aí ficou com medo de chuva. Para vocês verem que os animais, eles lembram da gente, eles lembram das coisas que eles já viveram. Por exemplo, essa chuva que deu medo nela. Já está comprovado que os animais são seres sencientes. Eles têm inteligência, eles sentem fome, frio, medo, depressão, a mesma coisa que a gente sente. E é bom lembrar também que nesse caso da acupuntura, a gente está fazendo, a acupuntura tem uma ação anti-inflamatória, analgésica, relaxante, o animal fica mais calmo, vocês puderam ver ela dormindo, reabilitante e imunomodulatória. A gente aumenta a imunidade também. Então a acupuntura sempre é esse tratamento, 5 em 1. A gente consegue ter esses 5 benefícios sempre fazendo a sessão de acupuntura, que dura em média de 15 a 20 minutos. Eu faço 30 minutos, porque eu prefiro, que às vezes os animais tiram a agulha, a gente coloca de novo. Mas a agulha em si, colocada no animal ou na pessoa, é de 15 a 20 minutos. A gente faz um pouquinho mais para garantir. Então, o resultado, para ela reagir e ela voltar a andar. Quanto tempo? Isso é uma ótima pergunta. Cada organismo reage de uma forma. A gente sempre está tendo esses 5 benefícios, que eu acabei de dizer, em toda a sessão de acupuntura. Mas dependendo da imunidade, de como ela reaja, da força que ela tem na musculatura, da imunidade que ela tem, alguns já na primeira sessão levantam, outros já na terceira, outros na quinta, enfim. Então, a gente não tem como precisar exatamente em qual sessão que ela vai voltar a andar e levantar. Mas como eu vou passar a fisioterapia também, isso vai ser muito mais rápido para fortalecer a musculatura. Mas o que a gente tem que dizer é o seguinte, que a gente vai fazer, é bom a gente fazer de 3 a 4 sessões uma vez por semana, e aí vai ficar mais apertado para todo mundo. Depois, a gente, até por causa desse momento de crise, eu já comecei a ver que tem os mesmos resultados, a gente passando para fazer uma sessão a cada 15 dias. E aí dá uma desafogada na parte financeira. E depois a gente já pode passar para uma vez por mês. Porque eu comecei a ver nas práticas que a gente fazendo a acupuntura de uma forma mais longa, mais demorada, mesmo reduzindo o número de sessões e reduzindo também, o gasto e tudo mais, a gente consegue ter um resultado muito melhor do que a gente fazer toda semana por pouco tempo. E aí os tutores se apertarem bastante para pagar o tratamento, muitos não conseguirem, e o animal vai ter talvez até menos resposta. Então a gente fazendo de 15 em 15 dias, uma vez por mês, e fazendo durante, 7, 8, 9 meses, é muito melhor uma vez por mês do que
do que toda semana e sendo muito mais caro o tratamento. A gente só vai começar mesmo toda semana inicialmente, de 3 a 4 sessões. Depois a gente já vai liberar ela, já vai dando uma espaçada para ser melhor para ela e para vocês. E a fisioterapia eu vou ensinar uma coisa básica que vocês podem fazer, que aí vai ser todo dia, que aí vocês fazem com ela sem custo e efetivamente todo dia, para aumentar bastante essa musculatura, ela continuar mexendo a perninha, mesmo que seja com a ajuda de vocês.